Olá! No módulo passado, que foi o de P de Pesquisa 007, você investigou a concorrência e conseguiu ter uma visão diferente do seu próprio negócio. Porque enquanto você não descobre o que o seu concorrente faz diferente de você, você também não consegue estabelecer aí qual que é o seu diferencial competitivo. E muitas vezes alguma coisa que você não percebia que era importante pode ser algo simples de oferecer como um diferencial. Simples de preencher essa lacuna que os seus concorrentes deixam em aberto. Como a gente já definiu e validou o seu diferencial competitivo, chegou a hora de começar a construir o seu produto. Antes de mais nada, o que é um produto? O produto ou serviço é aquilo que você vai realmente vender. Pronto, é simples assim. É tudo aquilo que você disponibiliza para o seu consumidor solucionar aquele problema ou aquela necessidade que a gente já diagnosticou antes. E é importante lembrar aqui que a gente não deve começar com vários produtos. Crie algo que você tem que se especializar naquilo. A ideia é que você seja reconhecido pelo mercado pela excelência da solução que você está oferecendo. Não seja uma pizzaria que também tenta vender hambúrguer e comida mexicana. Desenvolva o seu cardápio com o que você é bom e seja conhecido por produzir e oferecer a sua melhor pizza sempre. Só depois é que você vai desenvolver e oferecer outros produtos, porque assim você vai otimizar os seus custos de produção, seus custos de logística e vai melhorar os seus custos de forma geral da empresa. Só que assim, existem formas de aumentar as suas opções de oferta, criando uma variedade, uma esteira de produtos ou então de serviços. Você pode oferecer combos diferentes de um mesmo produto, com categorias ou variações, alterando apenas aí a forma como eles são oferecidos em sua qualidade ou então na sua quantidade, ou até mesmo no prazo, no caso de uma assinatura de um serviço recorrente, por exemplo. Se for um serviço de aplicativo, onde a assinatura ela é mensal, se a pessoa fechar um mês, né, é um produto. Se ela fechar 3 meses, é um outro produto. 6 meses é outro e 1 ano é mais um produto. Percebe como só um produto, alterando apenas o prazo da assinatura, você criou uma esteira com 4 produtos? É por isso que eu peço para você focar em um produto, para que você aprenda a fazer bem feito. Você percebeu que quando eu falei das assinaturas do aplicativo, eu criei 4 produtos? Isso eu fiz de propósito, porque uma das maneiras mais eficazes de oferecer a sua solução é criando um produto âncora. Ou seja, variações ou categorias de seus produtos, que nesse caso eu criei a variação somente com o prazo. Uma dúvida muito comum entre os empreendedores é o que é o produto âncora e como ancorar a oferta do seu produto ou serviço. E essa dúvida não é apenas dos empreendedores iniciantes ou dos donos de pequenos negócios. Muita gente tem, e eu vejo muita empresa grande deixar dinheiro na mesa por não aplicar essa simples técnica chamada ancoragem. É por isso que eu vou te explicar de maneira bem clara e bem prática como aplicar essa técnica no seu negócio. A ancoragem ela é uma técnica utilizada para criar percepção de valor na cabeça do seu cliente. É para fazer com que ele olhe para o preço ou para as características daquele produto ou serviço e ache que o valor é justo, devido à qualidade de outro similar que ele está sendo ali oferecido no mesmo momento. Isso é um processo psicológico e a ideia da ancoragem ela é a seguinte: você oferece uma ideia de um produto inicial ou básico e é assim que o cliente tem o primeiro contato com o seu produto ou serviço. Esse valor inicial, que é um produto âncora, vai orientar todas as tomadas de decisão e é a forma como ele vai enxergar as ofertas ou então as variações que são apresentadas depois. O produto âncora ele vai gerar referência de comparação dentro dos seus próprios produtos. Por exemplo, lá no caso do aplicativo, dependendo do preço que a gente colocar mais para frente, eu posso sugerir que o de 6 meses é o mais barato e que vai valer mais a pena. Né? Ele não vai precisar te comparar com o concorrente. Se você não criar comparação dentro da sua própria empresa, com certeza ele vai comparar do lado de fora. Vamos começar a montar essa estratégia a partir de agora na sua apostila 6 de produto. Vamos começar pelo nome do seu produto. Caso você ainda não tenha um nome definitivo, não se preocupe. Pode colocar um nome provisório.
A ideia aqui é que você, sempre que você visualizar a tabela, você já tenha em mente o seu produto. Na tabela que você vai preencher da apostila, a gente tem 4 colunas. O âncora mínimo, que é o produto na sua versão mais básica e barata, que apenas supre a necessidade do seu cliente. Uma seção de alguma coisa, um produtinho apenas. Nessa opção, o seu produto, você não pode oferecer o seu diferencial competitivo. É apenas o mínimo que o seu cliente precisa para esse produto e ele vai estar ali só para gerar referência que os do meio são ótimas escolhas. As 2 colunas do meio são para os produtos mais vendidos. É onde você vai oferecer os combos ou as variações que sejam um pouco mais completas e com maior valor agregado. Aqui é hora de colocar o seu diferencial competitivo. Você pode até estar se perguntando, mas Paula, eu vendo pano de chão, que variação eu vou criar nisso? E a minha resposta é simples, quantidade. Você não quer vender apenas um pano de chão por pessoa, não é mesmo? Por que você não vende vários? Ou caso já tenha diagnosticado na sua pesquisa que as pessoas preferem um tipo X, então coloca um bem baratinho e simples ali no primeiro item, e no segundo item você coloca uma quantidade maior do baratinho. No terceiro, você coloca o de melhor qualidade na mesma quantidade do segundo, por exemplo. Você percebe que esses produtos do meio já podem contar com o seu diferencial competitivo? Eles ultrapassam um pouco a necessidade e expectativa do seu cliente e são as variações que você realmente gostaria de vender. O âncora máximo, que é um produto numa versão muito mais sofisticada e cara, ele ultrapassa bastante a expectativa aí quanto à necessidade do seu cliente. Vamos continuar o exemplo. 10 panos de chão da melhor qualidade. Os 2 produtos das pontas, que são o âncora mínimo e o âncora máximo, são apenas para criar referência de preço. O cérebro humano ele precisa fazer comparações para poder tomar a melhor decisão. E essas comparações, elas só são possíveis a partir das referências. Imagine um time de basquete e uma equipe de ginástica olímpica. Se eu, que tenho 1,81 m de altura, tivesse num time de basquete, eu certamente não estaria aí entre as mais altas, já que a média das jogadoras é quase aí de 2 metros de altura. Mas se eu tivesse numa equipe de ginástica artística, eu seria muito mais alta, porque a média da altura desses atletas é por volta aí de 1,60 m de altura. Então, o fato de eu ter 1,81 m de altura e ser considerada alta ou baixa é só uma questão de referência. E esse é o tipo de referencial que a gente tem que criar dentro da nossa oferta de produto para poder guiar a compra do seu cliente. O objetivo principal, então, é vender os 2 produtos do meio, que eles estão ali bem no centro da tabela. Os 2 das pontas são os âncoras, eles só existem para justificar a compra dos do meio. Paula, mas por que 4 opções e não 3 ou então 5? Por que usar só 3 opções? Ele traz uma ideia de pouca possibilidade de escolha por parte do consumidor, já que ele tende a escolher as intermediárias. E nesse caso, ele só teria uma opção intermediária. Com 4 opções, o consumidor já tem a sensação de poder escolher, principalmente entre as opções do meio. Então, tendo somente 2 potenciais opções intermediárias, induz com que ele escolha ali um dos 2 do meio, né? E isso otimiza o nosso cardápio no que diz respeito a gerar mais vendas e que elas sejam vantajosas para a empresa. O objetivo todo aqui é criar um produto que venda mais para o mesmo cliente. Já com as opções de 5 produtos ou então mais, o cliente pode ficar um pouco confuso e demorar para tomar a decisão. Ou até pode procurar um concorrente que tenha uma escolha um pouquinho mais facilitada. Fazer uma escolha, ela se torna um peso para o consumidor quando existem muitas opções. Mas vamos lá, voltando para a tabela, na primeira linha a gente tem o que ele ganha por ter esse produto. Aqui você tem que pensar nos benefícios que o seu cliente vai ter ao escolher uma dessas 4 variações ou categorias do seu produto. Deixa eu dar um exemplo. Se for um produto âncora mínimo, o benefício é poder ao menos ter um pano de chão. Para quem não pode gastar muito, essa é uma ótima opção. Se for a opção 2, é uma quantidade maior de panos por um preço melhor. Na opção 3, seria ter uma quantidade suficiente de panos e uma qualidade maior. E, por último, ter uma quantidade ainda maior de panos, né? E eles são de uma boa qualidade.
Essa linha, ela tá lá no topo apenas por uma questão de você enxergar que o seu cliente ganha. Mas vamos preencher ela por último, após a gente definir os outros campos, tá bom? Vai ficar muito mais fácil para vocês poderem entender. As linhas de baixo, elas são as soluções 1, 2 e 3. E é aqui que você deve preencher com que cada uma dessas ofertas varia, ou seja, o que muda de uma para outra e que torna ela relevante na escolha do seu cliente. Esses campos, eles vão ser preenchidos ao analisar as suas soluções e as dos seus concorrentes que já foram priorizadas na apostila 5 de pesquisa 007. E a última linha é a de diferencial, onde você vai preencher com o principal diferencial de cada uma dessas 4 opções de produto que você vai poder oferecer independentemente das soluções. Fica um pouco confuso, né? Você ainda não sabe por onde começar. Então, calma que eu vou te dar um exemplo prático e bem conhecido de como preencher. A Apple, ela lançou a linha do iPhone 13, com 4 variações, como eles sempre fazem. O iPhone 13 mini, o iPhone 13, o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max. Eles são o mesmo produto, mas possuem diferenças de tamanho, configuração e preço. Esse preço é o que guia o consumidor na escolha para as opções intermediárias. Elas sempre vão aparecer com uma relação de custo-benefício muito melhor. Pensando nas soluções principais que o consumidor busca, né, quando escolhe um iPhone ou um smartphone, ele procura tamanho da tela, recurso da câmera e capacidade de memória. Então, a gente pode classificar as soluções de cada uma dessas versões de acordo com que elas vão tendo um upgrade. Acompanhe aqui na tela. O iPhone 13 mini, que é o que representa o nosso âncora mínimo. Ele possui uma tela de 5,4 polegadas e já o iPhone 13 Pro Max, que representa o nosso âncora máximo, possui uma tela de 6,4 polegadas. Os outros modelos, que são os intermediários, que é o iPhone 13 e o iPhone 13 Pro, possuem um tamanho intermediário de tela, 6,1 polegadas. Essa diferenciação, ela cria um referencial imediato e faz com que esses 2 últimos modelos tenham um tamanho de tela normal para o consumidor. Nem tão pequena e nem tão grande. E quem disse que é uma tela grande e a outra é pequena? Foi a própria Apple. Se não tivesse esse referencial, como é que a gente ia saber disso? Já no que diz respeito às soluções de câmera, os 2 modelos mais baratos possuem 2 câmeras e os modelos mais caros possuem 3 câmeras. Aqui, apesar das versões intermediárias, né, elas se aproximarem dos âncoras, a quantidade de câmera novamente guia a escolha do consumidor. Já faz com que ele tenha dúvida entre escolher o iPhone 13 de 2 câmeras ou o 13 Pro com 3 câmeras, com semelhança nas demais características. Sobre as soluções que a Apple adotou em capacidade de memória para cada um dos modelos, a gente tem as versões intermediárias se aproximando das âncoras, o que leva o consumidor a escolher entre o 502 GB do iPhone 13 e 1 TB do iPhone 13 Pro, uma vez que esses 2 possuem características que são bem parecidas. Já o diferencial é algo que o cliente não estava procurando, mas que o produto oferece, sabendo que também é uma necessidade desse cliente. O que você vai entregar mais para o seu cliente em cada uma dessas variações de produto é o que você tem que descobrir. No caso do nosso exemplo, a duração de bateria é geralmente algo secundário quando o cliente pesquisa sobre o produto, mas pode ser um diferencial e fator decisório quando ele tem uma oferta de opções variadas. Aqui a gente tem uma progressão clara da duração da bateria deles, sendo que o menor para o modelo mais básico e a maior para o modelo mais caro. E, finalmente, o que o consumidor ganha por ter esse produto, ou seja, por ele ter escolhido alguma dessas versões do iPhone. Se ele optar pelo iPhone mini, ele vai ter gastado muito menos num produto mais simples e mais portátil, porque a tela é pequena, mas que mesmo assim vai atender a sua necessidade. Se ele comprar o iPhone 13, ele vai ter um produto com uma boa relação custo-benefício, com tamanho de tela normal e a bateria com uma duração um pouco maior.
É um produto que supera um pouco a expectativa e necessidade desse cliente. Já ao optar pelo 13 Pro, ele ganha um produto com uma relação custo-benefício interessante, uma tela de tamanho normal, mais uma vez, 3 câmeras e uma capacidade maior de memória. É um produto que supera bem a sua necessidade e a sua expectativa se comparado aos outros. E ele só supera porque a Apple criou os inferiores para que eles possam ser usados como referência, você entendeu? E se ele optar pelo iPhone 13 Pro Max? Ele terá um produto mais caro, mais exclusivo, com uma tela de tamanho grande, 3 câmeras e a maior capacidade de memória, além da bateria com a maior duração de todos. É um produto diferenciado, que supera muito das expectativas e as necessidades daquele consumidor. Assim, a gente consegue definir o que o cliente ganha, né, por ter escolhido uma dessas versões. Se você prestar atenção, você vai ver esses modelos dispostos, assim, um ao lado do outro. Os iPhones 13 e 13 Pro, eles parecem ser uma compra mais vantajosa depois de você colocar o preço, porque as características mostram uma relação custo-benefício melhor em relação aos âncoras mínimo e máximo. Esse é apenas um exemplo das inúmeras formas que a gente pode fazer uma ancoragem na oferta de produtos e serviços. Quando você guia o cliente para comprar as versões intermediárias e que são as mais vantajosas para você, elas vão ser as opções mais vendidas, pode ter certeza. E é por isso que você nem sempre precisa ter um estoque com uma variedade de produtos para poder vender. Às vezes, você só tem que ter eles para gerar referência. Quantos iPhones mini você acha que existem no estoque de uma loja da Apple? Tira essa dúvida, vai lá, pode perguntar. Você vai ver que não passa de 10% dos iPhones. Isso porque ele não foi feito para ser vendido, mas sim para mostrar que aquele é o mínimo do produto. Se for digital ou então serviços, aí você tem que colocar em tabelas comparativas para o seu cliente poder concluir sozinho que os do meio são sempre melhores. No meio você vai colocar as 2 versões do seu produto que você realmente quer vender. Sempre apresente de forma que o cliente possa comparar as soluções e os diferenciais e deixe ele concluir que a melhor escolha está ali no meio. Não existe bom e ruim, não existe barato caro. Existe apenas o que a gente consegue comparar. Agora que você acompanhou esse exemplo, pense em como você pode criar essas variações de oferta com o seu produto e mãos à obra. Escreva primeiro os do meio, que são os produtos que você realmente quer vender. Depois escreva os das pontas. Pense que você pode variar com o prazo, com a quantidade de consumo ou então com algum produto isca adicional. Tipo o refri e a batata frita lá no caso da hamburgueria. Pense como que você pode montar essa estrutura. Quando você fizer isso, você vai estar num caminho de ter um negócio inquebrável. A minha recomendação é que quando você terminar de definir o seu produto, você tem que, mesmo antes de lançar, testar com a sua persona. Ou seja, as pessoas reais que se encaixam no perfil do consumidor que a gente levantou lá no P de pessoas. E aí você tem que pegar o feedback dessas pessoas. É a partir disso que vai ser muito mais fácil de você ajustar o seu produto dentro de uma escala menor de produção do que você ter que alterar e descartar aí um estoque com uma grande quantidade deles. Repita esse processo até você chegar no produto que realmente tem uma aceitação excelente do seu público-alvo. Pronto! Agora você definiu não só o seu produto, mas também a forma que você vai apresentar esse produto para o seu cliente de forma a conduzir ele para poder comprar. Chegou então o momento da gente definir aonde ele vai ser vendido. E é isso que a gente vai ver no próximo módulo, que é o P de praça. Até lá!